Sem mais delongas, eu queria abrir em João 3, do 7 ao 8. Em nome de Jesus. João, abre aí na sua casa, onde você está, se possível. João 3. Versículo 7 ao 8. A palavra de Deus diz assim: não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Cara, deixa eu falar uma coisa para você nesses dias. O Senhor tem falado muito conosco, não só comigo, mas falou com o Juninho semana passada, o nosso pastor, sobre o Espírito Santo. Sabe, mas quando eu leio, eu vejo que não basta só nós recebermos o Espírito Santo e nem nós sermos cheios do Espírito Santo, mas nós sermos guiados pelo Espírito Santo. Existem três etapas com o Espírito Santo. Nós recebemos Ele, nós nos enchemos dele e depois o que nós fazemos? Nós guiamos, nós somos guiados pela voz dele. Existe uma etapa que nós devemos seguir, sabe? Alguns no acampamento que nós tivemos, receberam o Espírito Santo. Hoje estão se enchendo do Espírito Santo, mas vocês vão precisar ser guiados pelo Espírito Santo nesses dias. Não basta só eu ser cheio, porque eu posso ser cheio, mas se eu não deixar o Senhor me usar, se eu não deixar o Senhor estabelecer algo na minha vida, a vontade dEle, a plena vontade dEle, para mim fazer o reino crescer, fazer a vontade dEle na terra, não vai adiantar eu ser cheio do Espírito Santo se eu ter o controle da minha vida. Não basta, gente, nós precisamos entender isso nesses dias. Sabe, eu queria dar continuidade nessa etapa que nós estamos de falar sobre o Espírito Santo. Eu quero que você receba isso, sabe, no seu coração, que você escute, que o nosso ouvido esteja atento àquilo que o Senhor está falando nesses dias. Sabe, em Romanos 8, abre comigo lá em Romanos 8, 13. Totalmente a Ti. Glória a Deus. Sabe, eu quero que você se sinta livre, sabe? Não, a gente não se prende a uma agenda, a gente não se prende a algo feito por humanos, mas se o Senhor quiser que eu cante, a gente vai cantar. Amém? Romanos 8, versículo 13 ao 14. Fala assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos da carne, viverão. Presta atenção nessa parte. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Sabe? Cara, o Senhor tem me levado nesses dias a ir mais fundo nele.
Sabe, esses dias, no domingo de Pentecostes, nós estávamos tendo um culto aqui, sabe? O nosso pastor liberou uma palavra sobre mim. Sabe, cara, vá mais fundo. Vá mais fundo, busque mais. Você está quase lá. Nesses dias teve uma pessoa que teve um sonho comigo, que eu estava num lugar, num bar, num lugar amplo, né, no meio de um campo, e eu pregava para pessoas no acampamento. Pessoas que têm influência hoje no mundo gospel, no mundo evangélico, sabe, escutavam eu pregar. E o Senhor tem confirmado, sabe, o presbítero liberou a palavra para mim também, cara, você precisa ir mais fundo, você precisa ir mais fundo. E eu tenho isso no meu coração, sabe, esses dias. O Senhor tem me levado a pensar, Senhor, mas eu já tenho buscado a Ti. Mas como eu faço para ir mais fundo no Senhor? O que falta, sabe? Senhor, eu tenho me enchido da Tua presença, eu recebi o Espírito Santo, sabe? Eu recebi algo do Senhor no acampamento, nesses dias que eu tenho te buscado, eu me enchi dele. Mas o que falta? E o Senhor falou, filho, falta você ser guiado por mim. Falta você ser guiado por mim, filho. Você está cheio do Espírito Santo. Você pode estar cheio, sabe? Você pode estar meio cheio, mas quando você está completamente cheio, eu preciso te usar e eu preciso te guiar. Sabe, cara, nesses dias nós temos que pensar como eu faço para ser guiado pelo Espírito. O Senhor, Ele não basta, cara, nesses dias nós ficarmos orando, nós falamos em línguas, oramos, falamos em língua, adoramos. Não, cara, se você não sair aqui pra fora, você não sair dessas quatro paredes, se você não sair deste lugar, da igreja, sabe, e começar o Senhor, deixar o Senhor te usar, cara, nada vale, de nada vale, cara. Você vai ser um obeso espiritual, você só recebe, você só come, mas você nunca libera. Sabe, nesses dias o Senhor tem clamado por pessoas que estejam liberando sobre outras pessoas. O Senhor tem clamado por pessoas, cara, ei, quem vai ouvir a minha voz? Quem vai ouvir a minha voz para fazer a minha vontade? Vai deixar de fazer a tua vontade para fazer a vontade do reino de Deus. Nesses dias o Senhor tem clamado por isso. O Senhor tem clamado por pessoas que ouvem a voz dele e fazem a vontade dele. Sabe, nesse versículo de João, acho fantástico que ele fala assim, versículo 8: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Ou seja, cara, se você quer ser nascido do Espírito, se você quer fazer alguma coisa, cara, você não vai saber para onde você vai, você não vai saber para onde você deve ir, mas o Espírito vai te dizer bem na hora, cara, você deve ir para lá. Cara, você não vai ter expectativas em você, mas você vai começar a ter expectativas no Senhor. Isso é ser guiado pelo Espírito. Cara, eu não faço planos em cima da minha rotina, eu faço planos em cima da rotina do que o Senhor tem para mim. Sabe, nesses dias eu estava no discipulado, né? E a gente compartilhava um pouco, eu, Juninho, o presbítero Paulo, o Mano Alceu e o Mate. Nós falávamos um pouco sobre a nossa rotina. E o Senhor falou assim para mim, naquele dia eu estava buscando o Senhor antes do discipulado, sabe? E o Senhor falou, filho, você precisa incluir o seu trabalho na minha rotina e não a minha rotina no seu trabalho. Por quê? Porque, cara, hoje em dia o que é mais importante para nós é o seu trabalho ou a rotina que o Senhor tem para você. O que o Senhor tem para nós hoje, cara, não é fazer você viver no seu trabalho focado. Não estou falando que isso não é importante, amém? Não me entenda mal, sabe? Não estou falando que faculdade não é importante, eu não estou falando essas coisas, tá? Não estou falando isso, eu estou falando, cara, o Senhor é a minha prioridade. O Senhor é a minha prioridade. Eu tenho conversado com o Joseph, nós temos, né, tido momentos, né, de disciplina, né, espiritual. Ele falou isso semana passada. E sabe, a nossa disciplina tem sido, cara, o que eu vou fazer no meu dia vai ser só para o Senhor. Todos os dias, todo momento eu vou estar conectado de alguma forma com o Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor não merece nada mais, nada menos do que isso, cara, na sua vida. Sinto muito se você pensa diferente, mas, cara, a Bíblia me diz, o Senhor me falou, o Senhor está escrito na Bíblia, eu te dou um novo mandamento. E esse é o mais importante, ame o Senhor Deus acima de todas as coisas. Então todas as coisas quer dizer todas as coisas. Quer dizer a minha faculdade, o
meu trabalho, a minha família, sabe, a minha esposa, a minha namorada, qualquer coisa, cara, acima de todas as coisas. Então é acima de todas as coisas mesmo, cara. Não tente montar um esquema, não tente montar uma outra interpretação, porque quando a Bíblia fala todas, são todas as coisas. Sabe, eu queria falar para vocês em João 4, abre comigo, ou Lucas 4, perdão. Jesus, ele era guiado pelo Espírito. Jesus, ele tinha todo conhecimento, ele tinha um vasto conhecimento de Deus. Mas mesmo assim, ele se submetia ao Espírito de Deus, à vontade do Espírito. Eu queria mostrar isso para vocês em João 4. Fala assim, 4:1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Até Jesus se submeteu ao Espírito de Deus. Cara, você precisa entender que você precisa ser guiado pelo Espírito de Deus. Assim como Jesus foi, cara, você precisa também ser guiado. Em Ezequiel, em Lucas, na verdade, perdão, volta um pouquinho. Primeira coisa, nós recebemos o Espírito. Em Lucas 3:22 fala isso. Vamos ler rapidamente, é muito rápido. Em Lucas 3:22 fala assim: o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: tu és meu filho amado, em ti me agrado. O Espírito Santo desceu sobre Jesus, mas ele não estava cheio ainda. Ele foi ser cheio, no capítulo 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Existia uma etapa também, Jesus ele teve que passar pela mesma etapa, cara. Cara, você precisa entender que você precisa sair desse eu quero me encher, eu preciso receber, eu quero ser um fominha espiritual. Não estou falando que isso é mal, tá bom? Mas, cara, nesse dia nós devemos pensar em frente, sabe? Nós não devemos parar só nisso, cara, eu recebo algo de Deus, recebo algo de Deus, recebo algo de Deus. Não, cara, agora eu sou conduzido por Deus e pelo Espírito dele a liberar isso lá fora. Sabe qual é o problema de muitas igrejas, de muitos lugares? Sabe, nós recebemos muito, nós somos cheios, nós vamos em conferência, nós escutamos palavras na internet. Mas nós só ficamos nisso, nós não recebemos, nós não passamos à frente aquilo que o Senhor liberou sobre nós nesses lugares. Sabe, e talvez você fique se perguntando, sabe, Ezequiel 3:12 fala assim: então o Espírito me conduziu. Cara, Ezequiel 8:3, o Espírito me conduziu. Depois leia Ezequiel 3, Ezequiel 8. Sabe, Ezequiel ele era levado pelo Espírito nas pregações, nas visões dele. Toda vez que ele tinha uma visão, ele fala: e o Espírito de Deus me conduziu. Cara, Ezequiel era levado, era conduzido pelo Senhor, assim como Jesus. E esses são só alguns exemplos. Sabe, nós precisamos entender isso nesses dias, cara. Seja conduzido pelo Espírito. Não basta ser cheio, mas você precisa ser conduzido por Ele. Existe mais, cara. Existe mais. Existe muito mais. Cara, quando você começar a ser conduzido pelo Espírito, eu lembro quando eu andava com uma plaquinha, eu já contei isso aqui. Andava com uma plaquinha, posso orar por você na mochila, né? Pendurado na mochila, eu ia sair andando no trem, sabe? Eu deixava a porta do Espírito Santo, sabe? Para tocar pessoas, para as pessoas falarem assim: cara, ora por mim. Eu confesso que eu ficava em choque nas primeiras vezes, sabe? Eu ficava com muito medo. Mas eu andava com essa plaquinha para cima e para baixo na faculdade, eu saía andando com a mochilinha, e às vezes alguém gritava assim: pode! Aí eu já travava já. Eu falava: caramba, por que eu tô andando com essa placa, velho? Sabe, vinha esse pensamento em mim. Mas, cara, quando eu orava por essa pessoa, cara, alguma coisa me falava assim:
Cara, você precisa continuar. Você precisa continuar, cara. Você precisa continuar. E eu continuava andando e às vezes eu tava no trem, alguém falava assim, me cutucava e falava, pode orar por mim. Tava travada de novo, mas quando eu orava por aquela pessoa sentia a paz, aquela pessoa falava. Uma vez um cara no trem falou assim, pode orar por mim. Sabe, eu tava com outra pessoa e eu e essa pessoa orando por ela, por esse cara. Ele falou assim, cara, eu não sei, mas eu tava com o coração totalmente torto, tava com o coração, meus sentimentos estavam totalmente perturbados, cara. Mas na hora que você começou a orar por mim, declarou paz sobre mim, cara. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei, sabe? O meu ânimo mudou, a minha vida mudou. E ele me agradeceu e eu nunca mais vi esse cara, eu não sei o que aconteceu com esse cara. Mas eu deixei de ser guiado pelo Espírito. Muitas vezes eu e Juninho, às vezes marcava de vir evangelizar aqui nos bairros. E às vezes a gente encontrava, uma vez a gente encontrou uma pessoa bolando uma droguinha, né? E a gente foi atrás desse cara e o cara bolando na nossa frente, né? Um negócio de maconha, e a gente começou a falar sobre o Senhor. Nós não sabemos o que aconteceu com aquele cara. Nós não sabemos, mas nós deixamos ser guiados pelo Espírito. Porque a Bíblia fala, cara, pregar o Evangelho a toda criatura. Toda criatura, cara, é toda criatura. Não basta, não é só os seus pais, não é só a sua família, não, cara. Toda criatura é todos aqueles que têm ouvidos para ouvir a mensagem do Senhor. Sabe, você pode estar se perguntando, Davi, mas como eu faço para ouvir? Como eu faço para entender? Como eu faço para ouvir a palavra do Senhor, do Espírito Santo para me conduzir? Porque, cara, você não pode ver o Espírito Santo. Você não pode. Mas em João, ele fala qual é o segredo disso. Qual o segredo para ser guiado pelo Espírito? Você o escuta. Cara, ele começa assim, versículo 8, parte B. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem. Cara, você não sabe onde ele vem, não sabe para onde vai, você não sabe, mas você o escuta. Você escuta ele. Eu queria que você abrisse em Apocalipse 2:7. A gente vai abrir, tá? Tô encerrando já. Apocalipse 2:7 fala assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cara, aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito tem à igreja. Diz à igreja. Mais uma vez, cara, você precisa escutar o Espírito do Senhor. Você precisa escutar, ouvir, você precisa ouvir aquilo que o Senhor tem. Sabe, eu achei fantástico, eu estava estudando Lucas 2, vai para lá. Esse é o último versículo que eu queria ler. Glória a Deus. Tu és adorado neste lugar. Lucas 2:25. Lucas 2:25 fala assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei,
Simeão o tomou nos braços. Simeão o tomou nos braços, louvou a Deus dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes me despedir em paz do teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Cara, eu te pergunto, como esse homem sabia sobre Jesus? Como esse homem sabia que ele seria luz para a revelação dos gentios? Ou seja, como aquele homem sabia sem mesmo conhecer Jesus, sem mesmo saber quem era esse menino aí. Cara, esse cara tá vendo Jesus pela primeira vez bebê. O que eu acho mais legal, cara, é que o significado de Simeão é ouvinte. Cara, esse cara, ele ouvia aquilo que o Espírito dizia. Ele ouvia, o significado de Simeão é aquele que ouve, ouvinte, ele ouviu. Cara, só basta você ouvir. Se você está perdido nesse dia, cara, deixa eu te falar, só basta você ouvir, porque o Espírito diz às igrejas, o Espírito diz a nós aquilo que deve fazermos. Só basta você ouvir. Cara, por favor, escuta o que eu estou te falando. Se você está angustiado, se você não tem paz no seu coração, se você está mal nesses dias, cara, você precisa escutar aquele que fala. Porque, cara, deixa eu te falar, se você não tem escutado nada, não é porque o Senhor parou de falar, é porque você parou de escutar. Sinto muito te dizer, cara, ou te decepcionar, mas essa é uma verdade. Porque o Senhor, Ele não para de falar, cara. O Senhor não para de dizer, não para de falar à igreja. Ele não para. Sabe, então se você parou de escutar o Senhor nesses dias, cara, alguma coisa você fez, você está distante dele. Sabe, entra no seu quarto, cara, fecha a porta do seu quarto, e aquele que te vê no secreto, cara, te recompensará. Cara, fecha a porta do seu quarto, porque aqui o homem, o Jesus, o Cristo, o Salvador tem alguma coisa para você naquele lugar. Sinto muito, cara, mas você parou de escutar, então volte para o lugar de onde você saiu, o secreto. Volte para o lugar de onde você saiu, escute a voz do Senhor. Escute a voz do Senhor, cara. Cara, eu queria encerrar. Queria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração. Eu queria declarar algumas coisas sobre você. Sabe, eu não estou aí, mas o Espírito Santo está com você. O Espírito do Senhor está onde você está e Ele pode te ministrar, cara. Coloca a mão no seu coração. Senhor Jesus, Pai, eu oro por todos aqueles que estão escutando, Senhor, Pai, a Tua voz. Eu oro por todos aqueles que estão ouvindo, Senhor, Pai, aquilo que o Senhor está falando hoje neste culto, Senhor. Espírito Santo, eu peço uma coisa. Toca eles, Pai. Toca eles onde eles estiverem, Senhor, Pai. Toca eles, Pai, em nome de Jesus. O Senhor tem falado com a igreja, Senhor. E se nós não temos escutado, é porque nós paramos de querer escutar o Senhor, Pai. Nós saímos do lugar da onde o Senhor fala, Pai. Trocamos isso, Pai, por coisas banais, Senhor, do nosso dia a dia. Nós trocamos isso por entretenimento, Senhor, Pai, que o mundo tem oferecido, Pai. Nos perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, Pai. Toca cada vida, Senhor, Pai. Ministra, Senhor, traz paz em cada coração que está te escutando, Senhor, Pai. Em nome de Jesus, cada um que escutar essa mensagem, Senhor, Pai, que, Senhor, seja levado a ouvir o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Nós te pedimos isso nessa noite, Pai. Faz, Senhor, Pai, nós guardarmos essa mensagem no teu coração, no nosso coração, Senhor, Pai. Aproxima o nosso coração de Ti, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, Pai, em nome de Jesus. Não deixe o inimigo roubar, Senhor, Pai, a semente. Não deixe o inimigo roubar, Senhor, Pai, aquilo que o Senhor falou hoje. Em nome de Jesus, Pai.